Aqui, você já percebeu que antes de você tomar qualquer decisão, você está sempre precisando contar para alguém para ter uma opinião? Mais do que isso, você já reparou que mesmo quando você sente vontade, sente clareza, certeza, ainda assim você está lá esperando alguém confirmar para você entender, nossa, tá tudo bem. Estou te perguntando isso porque eu queria entender por que essa sua confiança só aparece depois que alguém valida você. Por que para você é tão difícil sustentar uma escolha sozinha, sem um aplauso, sem uma aprovação, sem um vai dar certo vindo de fora da boca do outro? Olha, eu estou te provocando a pensar nisso porque talvez o teu maior problema não seja a opinião do outro. Talvez o teu maior problema é essa sua dificuldade de confiar em si mesma. E aí, querida, se você sente que você vive se explicando, se justificando, se ajustando para não desagradar, como se você precisasse o tempo todo provar que é boa o suficiente, esse vídeo aqui ele foi feito para você, tá? Hoje a gente vai falar sobre atitudes que não vão mudar só o teu comportamento, elas vão mudar a forma como você se enxerga por dentro para conseguir validação interna. Eu acho que é um papo super necessário para a gente conseguir romper com essa sua necessidade de validação. Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, psicóloga, um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que tem o intuito de te desenvolver como mulher e como pessoa. Querida, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala de necessidade de validação, é importante que você saiba que a gente não está falando de educação, a gente não está falando aqui de humildade, muito menos da gente trocar ideias com outras pessoas. Até porque tudo isso que eu falei é muito saudável, nós somos seres sociais, então é natural a gente conversar, pedir opinião, ouvir perspectivas diferentes, trocar experiência. Isso faz parte da vida adulta, faz parte da convivência e até do nosso amadurecimento emocional, tá? Quando eu estou falando de necessidade de validação, eu estou falando de outra coisa, a camada é muito mais embaixo, muito mais profunda. Eu estou falando aqui de um padrão psicológico, tá? Que na psicologia a gente vai chamar de autoestima dependente, que em outras palavras significa que o teu senso de valor, de segurança e muitas vezes da tua identidade estão condicionados à resposta do outro. Ou seja, você não é uma mulher que se regula por dentro, você acaba se regulando por fora, pelo olhar do outro, pela fala do outro, pela opinião do outro. E aí, se o outro te aprova, você se sente bem. Se o outro te elogia, você se sente confiante. Mas, se o outro questiona, discorda, demora para te responder ou simplesmente não te valida, você se desorganiza emocionalmente. E eu sei que vai ter gente que talvez nunca tenha parado para perceber isso dessa forma, porém eu vejo todo dia aqui no consultório, é natural eu observar esse funcionamento de várias mulheres que sabem o que querem, o que sentem, mas elas não estão confiando naquilo que elas estão sentindo e pensando. E aí o que elas fazem? Pensam, refletem, analisam, mas está sempre precisando que o outro confirme aquele pensamento para em si elas se sentirem seguras. E aí, falando com você agora, eu lembrei que um dia uma pessoa começou a me contar um caso lá dela e ela estava muito convicta de si e eu estava prestando atenção. Aí do nada ela falou, você acha que eu tô errada? E eu falei, não se quer dizer, não sei. Tá fazendo sentido pra você? Aí ela respondeu, tá menina, tá fazendo sentido por isso, isso e isso. Eu falei, então, é isso aí que vale, tá? E o que eu falei pra ela é uma grande verdade, tá? Não falei só pra agradar ela, não. E aí pra você entender uma coisa na vida, existem 3 grandes verdades, tá? A minha, a sua e a compartilhada. Só que isso é papo para um outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito grande se eu entrar nessa questão aqui. O que você precisa entender dessa nossa conversa? Ser validado o tempo inteiro é um padrão tóxico, ruim, disfuncional de funcionamento. Ponto. Por que é tão ruim, Raquel? Porque sem perceber você está terceirizando a tua própria autoridade emocional, você está terceirizando a sua vida interna para depender de respostas externas. Isso não vai funcionar a longo prazo. Porque, querida, todas as vezes que você entrega para o outro o poder dele validar quem você é, aquilo que você quer, você também está entregando para ele o poder dele te desmontar. Sim, porque quem precisa da aprovação do outro para se sentir segura, vive emocionalmente refém. E aí eu tô falando de refém da opinião, do humor, da disponibilidade emocional do outro, das respostas e até dos silêncios. E o que talvez ninguém nunca tenha te dito de uma forma tão direta como eu quero dizer agora, é que a validação que você tanto está buscando lá fora, de forma alguma é um exagero, um drama ou uma carência sem sentido. Na verdade, querida, essa validação é
ela é tão necessária porque você não aprendeu ou não foi ensinada a construir a tua validação interna dentro. Agora, sem mais delongas, vamos logo para a primeira atitude que eu quero te ensinar aqui a construir para você deixar de precisar tanto de validação externa. E aí eu estou falando sobre você desenvolver a famosa validação interna ou autovalidação. E assim, muitas mulheres, como eu te falei, cresceram aprendendo a se justificar, agradar, corresponder, e elas eram validadas quando elas acertavam, quando elas se comportavam, quando elas não davam trabalho, só que raramente elas foram ensinadas a confiar na própria percepção, no próprio sentir, no próprio julgamento. Então, se hoje você busca fora, é porque isso fez um dia sentido para você lá atrás. Só que quando você era pequenininha. Só que tem uma coisa que você precisa internalizar para a vida, né? Nem para esse vídeo. Nem tudo que fez sentido para você lá atrás serve para você agora enquanto mulher adulta. Portanto, eu, enquanto psicóloga, eu acho super necessário que você desenvolva a validação interna. E eu sei que quando eu falo isso, você fala, Raquel do céu, como é que eu vou fazer isso na prática? Vou te ensinar agora. E aí, preciso falar só um adendo. Validação interna não é sobre você ficar repetindo frase positiva na frente do espelho. Não é você se convencer de que está tudo bem, mesmo quando por dentro não está tudo bem, tá? Validação interna é você aprender a reconhecer e legitimar a tua experiência emocional antes de você buscar alguém fora para fazer. Na prática, antes de você pedir a opinião de alguém, antes de você se explicar, você vai se perguntar o seguinte: o que eu estou sentindo sobre isso? O que eu penso sobre isso? O que faz sentido para mim considerando quem eu sou hoje? Vou te falar, se você não conseguir responder essas perguntas, está tudo bem. O problema nem é a falta de capacidade, talvez seja a falta de hábito. Do que eu estou falando aqui? De que você foi treinada para consultar o outro antes de se consultar. Então, o exercício que eu estou te propondo é justamente a gente conseguir inverter essa ordem. E aqui, não estou falando para você parar de ouvir as outras pessoas. Aliás, eu acho que é justamente o contrário. A ideia é que você consiga parar de se abandonar antes de ouvir alguém. E aí, você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. A nossa validação interna, ela não vai nascer pronta. Ela é construída todas as vezes que a gente se escuta, se respeita, mesmo com medo, mesmo com dúvida e mesmo com desconforto. E é exatamente isso que começa a te tirar dessa dependência da validação do outro. Então, o seu desafio agora é: tem uma decisão, uma escolha, alguma coisa para fazer, um ponto de vista sobre alguma coisa. Antes de tudo, você vai se perguntar: o que eu sinto sobre isso? O que eu penso sobre isso? O que faz sentido para mim, considerando quem eu sou hoje? A ideia é você começar a pegar repertório e referência. Testa e depois você me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber, ok? Segunda atitude, você parar de se explicar excessivamente. E vou te contar uma coisa, essa segunda atitude, ela costuma doer um pouquinho mais porque ela mexe diretamente com o seu medo de ser mal interpretada, com o seu medo de ser rejeitada, de ser vista como errada. E do que eu tô falando aqui? Quando você tá lá se explicando demais, na maioria das vezes, você não tá tentando ser mais clara, não. Você está tentando ser aceita, tentando que a sua opinião seja aceita. E que fique bem claro que isso não faz de você uma pessoa, uma mulher insegura. Eu acho que faz de você uma pessoa que aprendeu que precisava se justificar para ter permissão emocional de sentir, de existir e de agir. E se eu pego o panorama geral, muitas mulheres estão crescendo, vivendo, acreditando que se elas explicam bem, elas não vão ser punidas, criticadas ou invalidadas. Então, a explicação vira um mecanismo de proteção emocional, entende? Só que isso é um problema, porque quanto mais você se explica para ser aceita, menos você se sustenta como uma mulher adulta emocionalmente saudável. Por quê? Adultos emocionalmente saudáveis, maduros, eles entendem que nem sempre eles serão compreendidos e ainda assim eles se posicionam. Vou deixar outro exercício para você ir treinando isso na prática. Quando você se pegar, se percebendo lá, explicando demais, primeira coisa, você vai observar o impulso de explicar, porque ele vem rápido, quase que automático. Então, antes de falar, você vai se perguntar internamente: eu estou explicando isso aqui para informar ou para ser validada? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, experimenta encurtar. Você não precisa ser rude, você só precisa ser clara e trocar. Hoje eu não posso isso, por quê? Você vai trocar por hoje eu não vou.
Se você for falar, olha, hoje eu não vou te ajudar por isso, isso e isso, não, hoje eu não vou, não posso, ok? No começo isso vai gerar um desconforto gigante, mas esse desconforto não significa que você está exatamente errada, significa que você está quebrando ali um padrão antigo, tudo bem? É um exercício que eu aplico muito na minha vida, que eu ensino muito para as minhas pacientes. Testa também, depois você me conta, porque também vai fazer sentido para você. A nossa terceira atitude, talvez a mais difícil de todas, porque ela exige uma coisa que a maioria de nós não aprendeu a fazer: sentir sem correr para aliviar. Então, querida, se você sente muita ansiedade quando você não recebe uma resposta, quando você não tem uma confirmação, quando ninguém valida, isso não significa que tem uma coisa errada com você não, tá? Significa que você aprendeu em algum momento da sua vida a usar a validação do outro como uma anestesia emocional. E por que isso acontece? Eu vou te explicar. Porque a validação acalma, ela dá uma sensação momentânea de segurança. É como se alguém dissesse, fica tranquila, você tá certa. E aí teu corpo relaxa, tua mente relaxa. O problema é que toda vez que você corre para esse alívio, você ensina ao teu sistema emocional que ele não é capaz de se regular sozinho. Vou te dar um exemplo prático para você entender do que eu tô falando. Sei lá, você falou alguma coisa lá na reunião, numa conversa com teu namorado, com a tua namorada, com uma amiga, com alguém da família, e aí você se posicionou, deu sua opinião, ou sei lá, fez um pedido, ou colocou um limite, e logo depois que a conversa acaba, o teu desconforto começa. Você começa a perguntar para si mesma, será que eu falei errado? Será que eu fui dura demais? Será que a pessoa ficou chateada comigo? Será que ela entendeu certinho o que eu quis dizer? E aí, ao invés de você sustentar esses incômodos, você volta, e volta com uma mensagem, com uma explicação, com um ajuste, coisas do tipo, deixa eu te explicar melhor o que eu quis dizer aquele dia. Não é bem assim aquilo que eu falei. Eu só falei isso porque, sabe? Eu espero que você não tenha me entendido mal. E aí você tá percebendo o que eu tô te contando aqui? Você já tinha se posicionado, mas o desconforto de não saber se foi aprovada faz você recuar emocionalmente. Isso é sobre não conseguir sustentar o desconforto de confiar em si mesma sem aprovação. Fica atenta, porque isso acontece muito mais do que você imagina e às vezes em exemplos bobos. A quarta atitude é você definir os teus próprios critérios de valor medindo pela régua do outro. Você vai viver tentando alcançar expectativas que não são suas. E aí, o que é sucesso para você? O que é ser uma boa mulher para você? O que é ser suficiente para você? Vou te contar. Muitas mulheres aqui que estão aqui agora nunca pararam para se responder isso, porque elas passaram a vida inteira tentando corresponder. E aí, querida, quando você constrói critérios internos, a opinião externa vira informação, não sentença. Você ouve o que o outro disse, avalia e aí decide sem se perder. Aqui no consultório é muito comum eu ver as mulheres que conquistaram tudo, que disseram que era aquilo que era certo, mas ainda assim elas estão se sentindo confusas, se perguntando se aquilo ali realmente fazia sentido. E aí, quando você não define seus próprios critérios, qualquer olhar do outro vira juiz, qualquer crítica vira uma condenação. Então eu quero te perguntar para você se responder. Se ninguém estivesse olhando agora, que tipo de vida você escolheria sustentar? É legal para você refletir a visão macro, tá? E a quinta atitude, talvez a mais libertadora de todas, é você aceitar que nem todo mundo vai validar você. E isso não é um fracasso emocional, isso é maturidade. Ser rejeitada não necessariamente significa que você está errada. Ser questionada não invalida quem você é. E quando você entende isso, você para de ficar procurando unanimidade emocional. E assim, acredita, isso é um divisor de águas na vida de uma pessoa. Porque quando você começa a se escolher sem pedir permissão, sua vida flui melhor. Na prática, você vai conseguir isso quando você faz as suas escolhas e resiste àquele impulso de se justificar. Alguém não concorda? Tudo bem, você sente o desconforto, respira fundo e não vai correr para se defender, não. Você observa essa ansiedade passar e lembra de sempre: eu posso lidar com alguém não gostando do que eu decidi. E segue com a mesma decisão, mesmo assim. E isso é um treino diário, desde a pizza até a decisão de uma carreira. E quanto mais você faz, melhor você fica, ok? Outro dia eu estava observando uma situação que é muito comum de acontecer. Uma pessoa decidiu que ela não ia no encontro lá da família dela de domingo, porque ela estava cansada. E aí uma tia questionou no WhatsApp, fez cara feia, botou meme de cara feia, soltou comentário atravessado.
E ali dava para ver um ponto de treino emocional nela. Ela sentiu a culpa vindo, ela percebeu a vontade de se explicar demais, mas ela escolheu dizer apenas assim na mensagem do grupo: hoje eu não vou, e sustentou o silêncio. E o mais interessante depois é que o desconforto passou, a ansiedade diminuiu, só que aconteceu uma coisa muito nova ali. A confiança de que é possível se respeitar mesmo quando o outro não está concordando. E é isso que eu quero para você. É essa liberdade emocional que eu acho que toda e qualquer mulher precisa ter na vida para ter relacionamentos mais saudáveis. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Esse vídeo aqui ele fez sentido para você? Se você disse sim, já curte, comenta para eu saber, para o algoritmo saber. Todas as vezes que você curte, o algoritmo ele entende que é um vídeo bacana, dispara para o maior número de pessoas e você me ajuda com o meu propósito de vida. Ter um mundo cheio de mulheres bem resolvidas. Se é teu primeiro vídeo no canal, se inscreve. Tô sempre por aqui trazendo conteúdo para te desenvolver como mulher e como pessoa. Vou deixar você assistir esse vídeo aqui, ó. Vai te ajudar bastante também dentro desse processo de liberdade emocional, tá? Beijo no teu coração, até o próximo vídeo.